boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Fora do habitual, passamos E boa para tarde para quinta-feira. todos que nos veem e ouvem neste momento também e posteriormente. Pronto, o normal é ser à terça-feira. Fora do comum, outra vez tivemos de passar para a quinta, por outras questões de agenda. Não, e foi bom, porque entretanto houve Sim. grandes alterações em Portugal e convém também que nós estejamos em cima do acontecimento. E isto hoje, acho que foi muito bom terem programado para hoje este programa. Começa bem e começamos logo precisamente por esse assunto. Exato. Porque é o assunto que está na ordem do dia, a crise política, mais uma vez, mais uma crise política a nível nacional. Vamos tentar focar-nos mais em Santo Tirso e o que é que nos interessa e as consequências Exato. que isso pode trazer, neste caso, para os habitantes de Santo Tirso. São várias as questões que podem ser influenciadas pelo que aconteceu e pelo que pode vir a acontecer. É provável que este governo caia, por isso vamos ter um novo governo, seja deste ou de outro partido, e possivelmente novos ministros. Começando se calhar já por pegarmos na questão do hospital, não é? Que é uma questão que também tem estado na ordem do dia, inclusive houve mais uma manifestação no passado sábado e está agendada outra para este sábado. Ou seja, se efetivamente o governo cair, que consequências é que isso poderá trazer para a questão do hospital? Pois. Eu vou fazer uma pequena introdução. Como todos sabem, houve mais uma crise política e eu vou dizer que, na minha opinião, o grande responsável por esta crise política chama-se Professor Marcelo Rebelo de Sousa. É ele que está nas bases de tudo o que aconteceu. Foi ele que originou a chamada primeira grande crise, que depois de ter sido chumbado o Orçamento de Estado e que levou a eleições, onde o PS, com António Costa à frente, ganhou por maioria absoluta. Foi ele que esteve na origem da crise que originou o pedido de demissão do Dr. António Costa com maioria absoluta do governo, no 7 de novembro de 2023, e provocando também eleições. E agora, esta terceira crise tem na base todas as situações que foram criadas com este governo quando ele tomou posse. Recordo que este governo tomou posse com a viabilização do Partido Socialista. Muitos esquecem-se. A AD tinha mais 2 votos que o PS tem, mais 2 votos, ainda existe a AD e o PS. O Orçamento de Estado passou para 2025 com o apoio do PS na prática, porque não votou contra. E uma série de coisas que foram acontecendo desde que este governo tomou posse, que originaram a última crise. A última crise, para mim, começa com a célebre aprovação da nova Lei de Solos, que levou à demissão de um secretário de Estado, que era o secretário de Estado do Ordenamento e da Administração Local, ex-presidente da Câmara de Bragança, que tinha criado uma empresa imobiliária que, segundo a opinião pública, tinha a ver com as questões relacionadas com a nova lei de solos. A nova lei de solos, na prática, o que permite é que, por decisão da Câmara Municipal, solos rústicos possam ser transformados em solos urbanos. Ora, isto vai dar origem, na minha opinião, a uma grande especulação imobiliária, vai obrigar quase com uma valorização desmedida dos preços dos terrenos, mesmo que digam que os preços têm de ser moderados, e durante 4 anos não há da parte das entidades máximas do urbanismo, nomeadamente as CCDRs, qualquer tutela sobre as câmaras, e serão as câmaras per si que decidirão isto. Eu penso que esta lei foi uma lei à medida, uma lei feita para, mais especificamente para a zona envolvente à cidade de Lisboa, nomeadamente para concelhos onde a construção é caríssima, Cascais e Oeiras, é a minha opinião. É lógico que verão outros usufruir. Tudo isto originou que, na altura, aparecesse a notícia, julgo que foi uma primeira página do Correio da Manhã, de que o Primeiro-Ministro também tinha empresas ligadas a imobiliárias. Bem, no âmbito dos pedidos de esclarecimento, o Primeiro-Ministro não esclareceu tudo, achou que não era necessário esclarecer. Isto em 15 dias desenvolveu-se de tal maneira que houve 2 moções de censura. Uma moção do PCP,
que o PS, contra a qual o PS votou contra, uma moção de censura do Bloco, que o Partido Socialista também não aprovou, e por isso o governo manteve-se, e depois, dadas as dúvidas que eram levantadas sobre a posição do Primeiro-Ministro, o facto é que o Partido Socialista, nos termos da lei, requereu uma comissão parlamentar de independente para avaliar das questões em dúvidas que não foram respondidas pelo seu Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. Bem, tudo isto resultou que logo a seguir, numa declaração pública no fim de um Conselho de Ministros, julgo que no sábado de Carnaval, à noite, que o Governo fez aquilo que já sabia que ia ser um grande erro. Porque desde o início do mandato que o PS disse publicamente que se fosse apresentada uma moção de confiança, que não votaria a moção de confiança. Portanto, não derrubou o Governo à partida, mas disse moções de confiança não, porque nós não apoiámos o Governo na prática e portanto, agora não vamos dar a confiança. O que é que isto originou? Um debate parlamentar a que assistimos, um debate inacreditável. Eu já não via daquilo há muito tempo, eu sou uma pessoa ainda atenta, e isso originou que o assunto passou agora para as mãos do Presidente da República. O Presidente da República ontem ouviu os partidos representados na Assembleia da República, hoje vai reunir o Conselho de Estado, muito provavelmente logo à noite, segundo dizem toda a informação, vai apresentar uma declaração pública pela qual, muito provavelmente, vai provocar a queda do governo e a marcação de eleições. Aliás, o Sr. Presidente da República, ainda nada disto estava decidido, anunciou publicamente o calendário do que ia acontecer e mesmo sem a moção de confiança ir à Assembleia da República, já ele estava a dizer qual era o dia das eleições. Daí eu dizer que o principal culpado de toda esta situação, não no momento, não na proximidade, foi o Sr. Presidente da República, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. E mais ainda, ninguém ouviu uma palavra do Sr. Presidente da República ao longo de toda esta crise. Entretanto, no anterior governo, mal alguém do governo falava, ele queria que fossem demitidos os membros do governo, como tentou com o antigo ministro João Galamba. Ele participava e dizia a sua opinião como se fosse um parlamentar da Assembleia da República e não exercia o seu magistrado de influência. O Presidente da República é o mais alto cargo da nação. Representa-nos a todos, mas tem que ter um equilíbrio, uma coerência, uma forma de estar, de tal maneira que ganhe credibilidade. E aquilo que temos assistido, de facto, na minha opinião, é que deu origem a isto. 3 crises políticas diferentes, 3 atos eleitorais que têm na base sempre o Sr. Presidente da República. Tudo isto, acho que corre mal e isto vai ter implicações. Para já, como eu disse sempre, a existência de eleições provoca logo a paragem dos investimentos públicos. Quando foi anunciadas as eleições de 2023, eu, em 2022, no artigo escrito, disse que o PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, iria parar. E parou. Tanto parou que agora já se foi pedida uma reformulação do Plano de Recuperação e Resiliência a Bruxelas, e isso vai atrasar porque não vamos ter hipótese de fazer aquilo que estava previsto até 2026. Como isto agrava-se, e agora, de acordo com a pergunta que a Silvia fez, é exatamente isso. O que vai acontecer com o hospital? Não sabemos. De facto, gerou-se um problema, daqui a pouco já podemos falar mais do hospital. Não sabemos se a medida que o Governo anunciou é que não está consumada, porque, entanto, foi criada uma comissão para ver se há viabilidade ou não na transferência do Hospital Público para a Misericórdia, para avaliar os custos, para ver se é possível fazer a redução de 75%. Tudo isso, essa comissão ainda não decidiu, e ao contrário do que foi dito, aliás, por um partido político aqui, não está, de facto, aprovada a transferência em 31 de março. O que é que vai suceder? Eu, na minha opinião, vai ser o seguinte. Vão ocorrer eleições. E aconteça o que acontecer até ao dia 11 de maio. Só depois das eleições é que se saberá o que vai ocorrer. Só depois das eleições é se saberá se mantém a decisão, e isso só ocorrerá se o partido que atualmente governa, a AD, conseguir as eleições,
porque no caso deste perder e for empossado outro governo, possivelmente a decisão vai ser revertida, tal e qual aconteceu em 2015, quando tomou posse o governo António Costa e o governo Passos Coelho tinha decidido que não poderia haver, ou que iria haver uma transferência. Aliás, foi mesmo criado um decreto-lei para a transferência da misericórdia. Foi revertido por decisão do governo, por decisão da Assembleia. Portanto, é uma situação em que nós vamos claramente ser prejudicados. Por outro lado ainda, na habitação, sem PRR, sem plano de recuperação e resiliência, não há habitação pública em Santo Tirso. Porque nada está feito. Programado, não sei se está, espero que esteja, foi anunciado há quase 2 anos. Sim, 150 habitações, pelo menos. As obras já iam arrancar, já tinham prazos. 150 habitações para Santo Tirso, 70 habitações para Vila das Aves, possivelmente mais programas. Era uma questão de haver dinheiro. O facto é que se o PRR não andar rapidamente, perdemos a oportunidade disso acontecer. Por outro lado, há obras fundamentais, nomeadamente na mobilidade, na rede viária, que poderão ter algum financiamento PRR. Eu recordo que a rotunda de Ermida e a nova rotunda, a rotunda de Fontiscos, mandados executar pelo governo português, na altura pelo ministro Pedro Nuno Santos, é bom que se saiba, tiveram dinheiro do PRR. Há coisas. A variante de Santo Tirso, Água Longa, é uma obra que pode ir para o PRR, na minha opinião. Há outras obras que podiam ir para o PRR, que não percebo também porque é que não foram agendadas. Nomeadamente, já houve mais tempo a fazer o projeto, é a questão da ponte que liga Rebordões a Vila das Aves por Sense. Portanto, é aproveitar isto tudo. Ora, a paralisação, queda do governo, deverá acontecer hoje, o adiar de eleições vão criar problemas, de facto, a Santo Tirso. Podia assinalar muitas outras coisas, mas penso que agora, aliás, vamos passar a um tempo de debate político. Aliás, se me permite, penso que esta campanha vai ser duríssima. Uma das mais duras que vi desde sempre. Aliás, basta ouvir o que disse esta noite no Conselho Nacional do PSD o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Aguiar Branco, que foi eleito Presidente da Assembleia da República com os apoios dos votos da AD, mas também só foi eleito porque o PS fez um acordo para ele ser eleito. E ele foi capaz de dizer que a prestação política do Secretário-Geral do PS, o Dr. Pedro Nuno Santos, durante 6 dias, foi pior que a prestação do Chega durante 6 anos. Como é possível uma pessoa com tanta responsabilidade? Certamente foi porque estava empolgado numa sala fechada, não imaginava que se soubesse cá fora, a ERA, cá às tantas, vai levantar um processo por causa disto. Como é que cá fora se soube o que é que disse o Aguiar Branco dentro da sala do Conselho Nacional? Mas soube-se, é lamentável, isto vai agravar muito, porque a tensão vai aumentar, vão aumentar as críticas entre uns e outros, há muitas questões por esclarecer, muitas questões por esclarecer vão saltar para a política ativa e, portanto, vamos ter uns meses um bocado quentes. E depois a seguir... Ou seja, as eleições serão para maio, não é? Exato, depois há a posse do governo em junho, depois há as eleições autárquicas em setembro, outubro, com a hipótese disto ou daquilo, e depois há as presidenciais, que também já estão a aquecer, não é? Ainda hoje. Daqui a bocado os portugueses têm que viver para a boca das urnas, porque... Não, já tivemos um outro ano que aconteceu isto, de facto foi um acumulado. As eleições autárquicas e as presidenciais estavam inteiramente previstas. As legislativas é assim, de um dia para o outro tudo muda, porque o governo tanto está como não está, tanto cai como não cai. É sim, mas isso lá está, isso não é bom para ninguém em Portugal, não é? Vamos ver os resultados. Andamos constantemente com crises políticas, constantemente o problema é que há coisas que não podem passar incólumes. Há situações que se geram e que não podem passar incólumes. O senhor Primeiro-Ministro, se quisesse que não houvesse eleições, aceitava a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, estava tudo resolvido. Aliás, recordo que o prazo máximo para a Comissão Parlamentar de Inquérito é de 180 dias. E o Partido Socialista apresentou uma proposta de que fosse de 90 dias. E até ao último minuto de início, na última sessão, o ministro Pedro Duarte propôs 15 dias, que lhe parecia o negócio da sardinha. Depois começou a subir para 60 e, segundo se soube, à última hora ia para 80. E eu pergunto, porquê é que não foram para os 90? E porquê é que não foram desde o início, não levantando esta crise política?
E comissões parlamentares de inquérito há muitas. E vemos o que tem dado. É zero. Zero. Ainda hoje vão aprovar à última da hora, na Assembleia da República, o relatório da Comissão Parlamentar à questão das gêmeas. Já ninguém liga. Passou tanto tempo e tudo. Quer dizer, portanto, há que ser ativo na ocasião. E vamos ver o que isto vai resultar. Ou seja, mas para já, então, para nós, a questão do anúncio do hospital, que também não era oficial por parte do Governo, a tal Exatamente. comissão, possivelmente não vai começar a trabalhar, não é? Até esta Não, questão vai começar a trabalhar normal. Dizem-me que está a ser marcadas consultas regularmente, quer dizer que as coisas estão... Porque o clima que há de indefinição e da transferência está a causar muitos problemas dentro dos próprios trabalhadores do hospital. Há 380 trabalhadores naquele hospital. 320 subscreveram um documento para a Sra. Ministra que vai ser apresentado, julgo eu, amanhã pelo Sr. Presidente de Câmara à Sra. Ministra, chamando a atenção para a irregularidade de tudo o que está a acontecer, para a instabilidade. Eu sei, de motus próprio, que os funcionários do hospital andam aflitos sem toda a razão. Onde está a estabilidade de emprego deles? Mas, por exemplo, se o Governo cair hoje, que é o mais provável que aconteça, o que é que a Ministra da Saúde poderá dizer ao nosso Presidente de Câmara, não é? Ela também não sabe o futuro, ela não sabe se vai, não é? Ela, infelizmente, Isto é como se tivesse aqui tudo... Não, ela, infelizmente, teve 3 meses para ouvir o Presidente de Câmara, que legitimamente nem entrou em situações de ruptura mais cedo. O Sr. Presidente de Câmara só vai ser recebido amanhã em Lisboa porque fizeram a vigília. Porque, se fosse eu não tinha aguardado tanto tempo. Garanto que no dia a seguir a que o Primeiro-Ministro anunciou a transferência do hospital para a Misericórdia, no dia seguinte, eu teria provocado muito mais reações e teria procurado que toda a população apoiasse a posição que interessava publicamente. O que aconteceu? Foi pedido o adiamento. Depois a Sra. Ministra, quando foi recebida na Assembleia da República, disse ao Presidente da Câmara que nem sabia. Depois, pelos vistos, marcou audiência, mas não disse bem o dia. Depois telefonaram e a Sra. Ministra já disse o dia, porque foi comunicado que sábado vai haver uma outra manifestação do Movimento dos Utentes. Quer dizer, no meio disto tudo for adiando, para que o assunto fosse passando e as pessoas perdessem a força. Vamos ver o que isto vai dar. Vai dar uma grande confusão. Exatamente. Vai dar uma grande confusão. Possivelmente nem se vai passar nada, não é? Dependendo também do Vamos que ver. vai acontecer. Vai entrar a luta política e eleitoral no terreno, a campanha eleitoral. Já começou. A campanha eleitoral já começou há 15 dias, não é? O Sr. Primeiro-Ministro ontem disse na Conselho Nacional que a luta, que estas eleições legislativas só acontecem dado ao grande trabalho político feito por ele próprio e pelo Governo. Quando uma pessoa é capaz de dizer isto, ele acha-se tão importante que acha que foi o trabalho dele que provocou as eleições. Quer dizer, está transformado tudo numa campanha eleitoral. Aliás, o discurso que ele fez no início da Comissão Nacional foi público. E ele disse isto em público, portanto. Só depois é que as questões mais duras que se passaram no Conselho Nacional, que ainda não sabemos a maior parte, que foi esta noite, nos próximos dias vamos saber tudo e vamos ouvir o que é que lá foi dito, porque já há umas luzes de que aquilo que atingiu níveis de ataque absolutamente inusitados. Depois também temos outra questão, e para encerrarmos este tema, não é? Que possivelmente não vamos falar Já muito mais. envolveu os outros, não é? Mas também temos a questão da escola agrícola, embora não tenha sido um anúncio oficial, também supostamente haveria já um acordo com este governo e isto também poderá ir tudo por água abaixo. Não, que eu saiba, não há acordo nenhum. A única entidade que se pronunciou até agora foi o Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de São Terço. Não sei a que propósito. Até parece que não existe Ministério. Até parece que não existe Escola Agrícola. Até parece que não existe Misericórdia. Até parece que não existe Câmara. De quem é a Escola Agrícola? Da Misericórdia. Que recebe um arrendamento do Estado e do Ministério da Educação. O que é que tinha de haver? Um acordo entre a Misericórdia e o Estado, o Ministério da Educação, para prolongar o arrendamento da Escola Agrícola. Nada foi comunicado, nada se soube, de um momento para o outro. Mais uma vez, o Sr. Presidente da Comissão Política, Conselhia, pergunto, não sei que título, vai à Escola Agrícola
e comunica à diretora da escola agrícola o que ia acontecer. Ficou tudo pasmado, eu ainda não ouvi nem o Ministério da Educação, nem a Misericórdia, e a Câmara também não foi ouvida. Agora é o zoom que irá haver um acordo. Cá está. Mais um assunto que pode-se ficar por definir e não pode ficar por definir. A escola agrícola tem de continuar. Eu acho que governo nenhum, e muito menos o PSD em campanha eleitoral, vai dizer que a escola agrícola vai acabar. Possivelmente agora vão dizer que vão fazer um acordo. Agora, o governo vai ficar em gestão. Há coisas que até às eleições não podem ser deliberadas. Porque depois da queda, hoje há uma série de coisas que estão a ser aprovadas a correr na Assembleia e principalmente no Governo. Amanhã já não há. Um governo em gestão está limitado no exercício do poder. É um governo em gestão. É para gerir as coisas correntes até o ato eleitoral. E depois, certamente que não está a todos, mas é em campanha eleitoral. Pois. Vamos aguardar novidades e que sejam positivas, principalmente para o nosso Conselho de Santo Tirso. Outro assunto que também está algo adormecido, mas que é de extrema importância, é a desagregação das uniões de freguesias. Em Santo Tirso é um tema tabu, com exceção de Refogos e Carreira, e também houve um movimento em Vila Nova do Campo, neste caso. Exatamente. Há 3 anos atrás. E não houve mais porque não havia condições políticas locais. Não se falou mais nada sobre o assunto. O certo é que o Presidente da República promulgou a lei que vai mesmo avançar após votação no Parlamento e, sobretudo, reflete a vontade das pessoas. Vamos ter a reposição de 299 freguesias. Em Santo Tirso, porque é que não aconteceu nada no seu entender? Vamos outra vez à questão das freguesias. Porquê é que o assunto das freguesias está atrasado e nomeadamente, há quem ponha em causa que haja tempo para que possa haver eleições já com as novas freguesias? Porque houve um adiamento provocado pelo Sr. Presidente da República. A grande maioria dos parlamentares entenderam-se na Assembleia da República para a aprovação da nova lei da desagregação de freguesias. Resultado disso, e apesar do filtro da lei, que é muito apertada, a lei que permite novas freguesias é apertadíssima, cria esta dificuldade, vão haver 299 freguesias que vão ser desagregadas. Em 1000 e poucas que foram criadas já é um grande avanço. Porque a Lei Relvas, digo à vontade, foi um grande erro cometido pelo governo de Passos Coelho, o governo de Miguel Relvas, o governo de Paulo Portas, é bom que se diga, o governo da AD. E a Lei Relvas, é lógico que gerou tais conflitos que muitas das propostas de desagregação das freguesias partiram do próprio PSD. É lógico que o PSD, o PS, o PCP, todos eles defenderam desagregações. E como digo, não houve mais desagregações, não houve tudo porque houve algum receio político da medida. Porque também há pessoas que defendem a fusão. Para eles, possivelmente, cada conselho era uma freguesia. E não era preciso presidente de junta, era um presidente de Câmara que mandava em tudo. Talvez com regedores nas freguesias. Talvez votando antes do 25 de Abril. Agora, o que está a suceder é que o Sr. Presidente da República vetou a lei aprovada na Assembleia da República com a grande maioria PSD. Na altura votou quase tudo a favor. Só julgo que o Chega absteve-se, mas já nem sei, porque eles tiveram ali muitas hesitações. Mas a maioria dos parlamentares votaram. Ao vetar, obrigou a que a lei voltasse à Assembleia da República. Ele sabia disso. E caso fosse confirmada a votação pela maioria parlamentar, ele era obrigado a promulgar. Ele era obrigado a promulgar a lei. Como aconteceu ontem. E engraçado que ele ontem promulgou a lei e a Iniciativa Liberal foi contra a Iniciativa Liberal. Foi pedir ao Sr. Presidente da República, no âmbito da audiência para marcar as eleições, para atrasar o despacho e a promulgação da nova lei, porque assim não eram criadas as freguesias. Quer dizer, ainda agora estão a tentar criar empecilhos de tal forma que, não tendo ganho democraticamente, querem que haja um impedimento para não haver eleições para as 299 freguesias. Com isto querem a ordem da crise política, que certamente que as populações dessas freguesias, caso não fossem criadas, iam ficar indignadíssimas e isso podia originar situações como de boicote a eleições, como falta de participação,
com uma abstenção, como já aconteceu em outros casos. Portanto, o Sr. Presidente da República finalmente resolveu promulgar ontem. Espero que não apareçam mais nenhum expedientes dilatórios, porque se houver vontade política, as freguesias vão ser criadas oficialmente e publicadas no Diário da República e no próximo mês de setembro ou de outubro irão votar e irão regressar os órgãos eleitos democraticamente muito mais próximos das populações. Eu sempre fui e serei, e digo porquê, porque eu cheguei a alertar, quando foi das fusões, todos os munícipes. Nós fomos dos concelhos mais penalizados do país. Nós tínhamos 24 freguesias, passamos a 14. E o mais engraçado é que fundiram freguesias grandes e não fundiram freguesias pequenas. É interessante. Pois é. Houve ali uma condição total em que o objetivo não era, de facto, criar menos despesa, criar mais execuibilidade dos planos, mais investimento. Não, não resultou. Foi um erro crasso total. E eu lamento muito, torno a dizê-lo, que politicamente no Conselho de Santo Tirso os órgãos executivos e órgãos deliberativos não tenham apoiado a criação de novas freguesias. Aprovavam, mandavam a bola lá para baixo para a Assembleia da República e eles haviam de resolver o problema, como resolveram muitas freguesias que arriscaram. Porque, de facto, foi um grande erro político. Eu não vou agora responsabilizar pessoas, mas houve uma clara orientação política para não haver novas freguesias. E aí a culpa é dos dois partidos. É do PSD e é do PS. É que, Contra o meu próprio partido falo. porque lá está, aqui quase nem foi assunto. Aí, aqui no Conselho. Era como se fosse realmente um assunto tabu, porque quase ninguém podia falar sobre isso. Exato. E pronto, e era logo tudo, ficava logo na saída das assembleias de freguesia. Exatamente. Mas pronto, aguardamos uma próxima tranche de desagregações, a ver se Santo Tirso também muda alguma coisa. O nosso habitual espaço das eleições autárquicas, hoje também, a nível de candidatos, não temos grandes novidades, ou não há mesmo novidades. Parece haver uma novidade, porque há a União de Freguesias, Há um rumor. onde parece que o PSD vai mudar o candidato. Acho estranho que isso aconteça. Há um rumor, mas ainda não é nada oficial, não é? Também não podemos comentar sobre isso. Já há fotografias a circular e tudo. Dizem que já um dos candidatos já desistiu de ser Um candidato. terá renunciado à candidatura. Logo saberemos. Possivelmente também vamos ter, se calhar, novidades brevemente em relação ao Bloco de Esquerda. Eles também vão inaugurar uma nova sede, por isso, se calhar, também poderão aproveitar um momento. Diga-se passagem que o PS também ainda não apresentou o candidato a Vilarinho. Sim, E o PSD não apresentou o candidato à Vila de Número 2. À Vila de Vila E Água Longa também. E Água Longa, Sim. então o PSD não apresentou. Pronto. Para breve teremos novidades. Lá está. Também neste sentido das eleições autárquicas, não é? E falamos, pronto, no caso da desagregação de freguesias, não vai interferir nada em Santo Tirso, porque efetivamente Nada. não vamos ter desagregação, por isso os candidatos são escolhidos Exatamente. e não deve haver problemas. Mas, por exemplo, havendo eleições legislativas, também de que forma é que isto poderá atrapalhar também as autárquicas, não é? Porque também é muito em cima, se calhar está a ser preparada a campanha de uma forma, poderá mudar tudo. A nível de eleições, o processo alterou. Repare, por exemplo, as presidenciais, de que se já falava com muita ênfase, fruto da existência de eleições legislativas, levaram a que alguns candidatos já tomassem posição contra. Nomeadamente, por exemplo, o candidato do PSD, o Dr. Marcos Mendes. Portanto, o próprio Almirante Gouveia Melo também não se anuncia como candidato ainda publicamente. O PS ainda não definiu o seu candidato. O PCP também ainda não definiu o seu candidato. O Chega, possivelmente, o André Ventura pensa que, possivelmente, por causa dele já não vai ser... Portanto, há aqui alterações. Há implicações, a proximidade, a alteração da conjuntura, vai lá, aquilo que promete ser uma maior visibilidade, nomeadamente para os candidatos às legislativas, vai alterar, porque uma das normas que parece que vai passar a ser adotada por alguns partidos, é de quem for candidato a deputado não pode ser candidato à Câmara Municipal. Eu concordo. Eu não concordo que a mesma pessoa possa ser candidato a uma Câmara e candidato à Assembleia da República. Sou contra a acumulação de funções. Acho que, aliás, é incompatível, mas estão a ver o que dá mais ou o que dá menos. Não. Parece que alguns partidos, segundo sei, com raras exceções, não vão permitir que quem for
candidato a deputado, que seja também candidato à Câmara. Isto vai alterar muita coisa. Pois, ou seja, lá está, porque agora se começarmos E há aí outro problema. uma campanha legislativa, quando se calhar agora já seria a altura, e se virmos por 2021, era a altura de arrancar com a campanha das autárquicas, não é? Ou seja, vai ficar tudo em stand-by até estar... Mas vai haver tempo. 3 meses de campanha autárquica também vai chegar. Aqui às vezes é que se antecipam campanhas com um ano e depois não há que fazer, não é? Pois. A campanha na prática em São Tirso começou em outubro. E eu digo, o que é que aconteceu entre outubro e março deste ano, de especial? A campanha está... Não, só foram postos os nomes cá fora. Pois. E serve para a fotografia para o Facebook, para fazer de conta que fazem campanha alguns. Pois, mas cá nomes lá está, aprovados pelo partido a nível nacional e os próprios partidos a nível nacional podem ter ainda alterações. Pode haver ainda aqui grandes confusões neste tema, mas pronto, vamos acompanhando também. Agora vamos finalizar com os parabéns, do costume. Deixa-me ver aqui os meus apontamentos. Temos então o Futebol Clube Rebordões, que completou 42 anos no passado dia 28 de fevereiro. Também é um clube que está, está em crescimento, inclusive outro dia grande clube, e aproveito para do... dizer que o Futebol Rebordões começou há 42 anos, mas é muito mais antigo. Familiares meus, o meu pai, os meus tios e muita gente esteve ligada ao Futebol Rebordões antigo, e que tinham uma equipe que jogava futebol. Depois, um dia, o proprietário do campo de futebol resolveu labrá-lo e acabou o futebol. Foi assim que acabou a primeira fase do futebol. Pois. Depois, recuperou, tem hoje uma equipe dirigente fantástica, tem instalações fantásticas. Sim. Portanto, hoje em dia, o Futebol Clube é uma referência no desporto concelhio. Depois temos também a Associação Recreativa de São Martinho, que completou 67 anos no dia 1 de março. Exatamente. Um clube bem representativo de toda aquela zona, da Vila Nova do Campo, e que também tem as condições todas para a prática futebolística, não só a nível sénior, principalmente para as camadas jovens. Tem um belíssimo estádio de futebol, com balneários, com tudo, e, portanto, os meus parabéns também para a Associação Recreativa de São Martinho do Campo. Temos também o Clube Ornitológico de Santo Tirso, também completou 36 anos no passado 1 de março. Assisti à sua criação e acompanhei durante muitos anos. As minhas saudações também. E depois temos o Rancho Folclórico de São Mamé de Negrelos, também completou 35 anos no dia 3 de março. Que recordo bem do seu nascimento, aliás, que está em instalações que são propriedade da Câmara Municipal, que lhes foram cedidos para que eles pudessem pôr a prática da dança e da cultura em atividade, com boa representatividade de todo o país. E é um setor que também representa bem o nosso Conselho, o Rancho Folclórico, nós temos vários no Conselho e levam o nome de Santo Tirso também para todo lado. Depois temos também, hoje, também é dia de aniversários, hoje, calha bem, é logo o dia, hoje podemos dar diretamente os parabéns, é a Clínica dos Tircenses, que também faz 26 anos. Desculpa, não percebi. A Clínica dos Tircenses. A Clínica dos Tircenses. A clínica, pois, o entidade privado. Tá. Sim, faz hoje 26 anos. Muito bem, também é positivo para Santo Tirso e, aliás, tem um trabalho social muito relevante e também desde há muitos anos. E depois temos também a Liga dos Amigos do Hospital Santo Tirso, que ainda protagonizou um evento na passada terça-feira que encheu a Biblioteca Municipal e faz hoje 39 anos também da criação. Uma instituição muito importante para o Conselho e também penso que quer fundamentalmente defender os utentes do hospital e o próprio hospital. Hoje ficamos por aqui, regressamos então, em princípio, 2 semanas, com mais novidades. Certamente já teremos aqui mais assuntos para falar e também vamos ver os desenvolvimentos, principalmente a nível nacional, que vai interferir então com o nosso Isto vai aquecer um bocado. Pronto, cá estamos nós. Muito boa tarde a todos. Para comentar e informar também as pessoas de Santo Tirso, que é o nosso papel. Tá? Obrigada e boa tarde. Boa tarde.